Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Você já sabe que os nossos vídeos são sempre no oferecimento do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia, lembrando sempre que o objetivo principal não é de apenas ficarmos na leitura, mas de chegarmos à meditação da palavra. E o capítulo de hoje está lá, 39 de Êxodo, que diz assim: as vestes dos sacerdotes fizeram também de estofa azul, de púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para misturar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, de púrpura, carmesim e linho fino retorcido, de ouro batido. Fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastes em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, de púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo. Fizeram o peitoral. De um palmo era o seu comprimento e de um palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as
puseram nas duas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto de sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura. Era debruada como abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete. Santidade ao Senhor, e ataram-na com cordão de estofa azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Os utensílios do tabernáculo completados. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, aos seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da propiciação, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia, e o suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra,
eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Essa foi a leitura de hoje, lá no 39 de Êxodo, do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.